Mas eu queria fazer um exercício com vocês diferente do que vocês estão levando. Vocês já estão dizendo, vocês já estão apontando, fica claro para todo mundo que está participando aí pelo YouTube, que essa medicação, assim, a plausibilidade dela de ser eficiente e, com isso, a probabilidade de ser eficiente já era muito baixa, a priori, né? Mas eu queria fazer o exercício oposto. Vamos supor que a gente tivesse uma medicação, não seja antimalárico, não preciso nem citar, mas vamos supor, e aí eu queria perguntar para o Guilherme o seguinte: vamos supor que a gente tivesse uma medicação que fosse assim, muito plausível que ela tivesse um efeito no SARS-CoV e que a gente teve efeito em células vera, teve efeito em células específicas do trato respiratório, teve efeito em cobaias, depois em macacos. Qual seria o passo seguinte? Como é que que desenho de estudo? O que a gente vai usar, Guilherme, para a gente tentar levar adiante testar essa hipótese? Qual seria o passo seguinte, Guilherme? Daniel, eu estava casualmente pensando nisso enquanto a Natália falava, fazendo o exercício de imaginar que se toda a evidência no campo dos trabalhos in vitro fosse favorável à hidroxicloroquina, que não foi o que ela acabou contando para nós, se toda a evidência que a Natália tivesse apontasse por caminho da hidroxicloroquina ou da cloroquina funcionar, ainda assim isso seria insuficiente para nós do terreno clínico, que manejamos paciente à beira do leito, isso não garante eficácia clínica. E a gente tem uma maneira que é através de um tipo específico de estudo, que é o ensaio clínico randomizado. O ensaio clínico randomizado é a única maneira da gente conseguir perceber um eventual efeito da medicação para uma doença específica. No caso, a gente estaria discutindo a cloroquina para o Covid-19. É a única forma. Os estudos observacionais entre a base da pirâmide e o ensaio clínico randomizado, eles são importantes, como o próprio Luiz já mencionou, para eventualmente fortalecer uma hipótese, descaracterizar outra. Na bancada do tomador de decisão, ele escolher onde é que ele vai alocar recursos para fazer um ensaio clínico. Mas, ao cabo, é o ensaio clínico, o tipo de estudo que nos dá esse tipo de resposta. E a gente não tem isso favorável para a cloroquina, né? Eu estava resgatando aqui, Luiz, o término daquele trabalho que fizemos com o grupo da Chuswise International, foi ali final de março, onde a gente apontou que não haviam tratamentos farmacológicos, vacinas ou mesmo tratamentos naturais para prevenção ou tratamento de Covid. E tirando a droga mais recente, que não é disponível no Brasil e talvez não seja por um bom tempo ainda, a gente segue com a mesma mensagem de que não temos esse tratamento farmacológico para a doença que tanto nos assusta agora no momento. Mas a resposta para ti, Daniel, é o ensaio clínico. Eu queria fazer um comentário em relação ao que o Guilherme colocou, reforçando. Estudo observacional tem muito valor para outras coisas, marcadores prognósticos, marcadores diagnósticos, modelos preditores, estudos de efetividade, que é diferente de eficácia, né? Outcomes research, como a coisa funciona na prática, mas para a prova de conceito de eficácia, o estudo observacional, ele não deve ser visto como confirmatório. Em relação, aí é que eu queria acrescentar, não só a eficácia, como a ineficácia. Ele não serve para dizer que algo não é eficaz também. Principalmente quando você está falando de uma decisão médica que escolhe pessoas mais graves para serem tratadas. Então, a gente tem que usar o mesmo peso, a mesma medida. Se esse antimalárico fosse comprovado benéfico por um estudo observacional, eu criticaria esse estudo observacional. E eu critico também o estudo observacional se ele tenta sugerir que essa droga aumenta a mortalidade, ou até mesmo não faz nada. Ele não é. E eu digo ainda, a argumentação é mais fraca em relação a aumentar a mortalidade
do que reduzir mortalidade. Porque o viés do observacional é um viés mais para mostrar que não é benéfico, porque os médicos selecionam pacientes mais doentes para o tratamento. Então, você tem um viés contra o tratamento no observacional.